Olá, eu sou o professor Pierre do IFSC Campus Tubarão e esse é o nosso segundo vídeo sobre a estratégia de integração vertical. A primeira das nossas estratégias em nível corporativo. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente viu o que é a estratégia de integração vertical e neste segundo vídeo a gente vai estudar o valor, a raridade, a imitabilidade e a organização da estratégia de integração vertical. Vamos então iniciar na análise do valor da integração vertical. Então, o valor da integração vertical. Relembrando que para a análise das opções estratégicas, a gente está utilizando também o modelo VRIO, que analisa as questões de valor, raridade, imitabilidade e organização, que nós utilizamos na avaliação do ambiente interno para avaliar recursos e capacidades. Aqui, neste contexto, nós estamos avaliando as estratégias, como nós fizemos nas duas estratégias em nível de negócio, liderança de custos e diferenciação. Os dois extremos de uma troca econômica são uma troca realizada no mercado e uma troca econômica integrada, ou também chamada de hierarquia, uma troca hierarquizada. No mercado, a empresa focal ela compra o produto ou serviço de participantes externos e vende seu produto ou serviço a intermediários ou clientes finais externos. Mas aqui a gente vai focar na questão dos intermediários, porque nós estamos falando de estratégia de integração vertical. Na troca econômica integrada, a empresa realiza essas atividades internamente, dentro dos seus próprios limites. A troca econômica ela deve ser conduzida de forma a maximizar o valor para a empresa focal, seja uma troca de mercado ou uma troca integrada. Assim, a integração só faz sentido estratégico quando a empresa focal pode capturar mais valor do que se a troca fosse feita no mercado. Então, se eu sou uma montadora, só vale a pena eu produzir pneus ao invés de comprar de um fornecedor, se eu puder, produzindo pneus, capturar mais valor do que comprando de um fornecedor. Então, a integração vertical ela pode criar valor, seja diminuindo custos ou aumentando receitas, em três situações: para reduzir a ameaça de oportunismo, para alavancar as capacidades da empresa e para permanecer flexível, que é possível com a integração vertical sob certas condições. Ou a empresa pode optar por não fazer integração vertical para também, sob certas condições, permanecer flexível. Vamos analisar então a questão da integração vertical e a ameaça de oportunismo. O que é oportunismo? É quando uma empresa é explorada injustamente em uma transação. Em outras palavras, uma das duas empresas que estão fazendo uma transação sustenta a outra para benefício financeiro da primeira. O bloqueio, digamos assim, ele pode ocorrer em relação a preço, prazos, entrega, qualidade. Quando a gente está falando do bloqueio, aqui a gente está falando do oportunismo. Para a empresa que está sendo retida, a troca cria uma perda econômica. Para evitar isso, a empresa pode se integrar verticalmente. Ao trazer a atividade para dentro dos seus limites, a empresa, dos limites que a empresa controla, ela remove a possibilidade de comportamento oportunista de um outro causar perdas econômicas. A decisão de integrar verticalmente, entretanto, ela deve ser feita comparando os custos que ela vai ter com a integração vertical com os benefícios que ela vai ter
com a integração vertical. Se o custo do oportunismo for menor do que o custo da integração vertical, então a decisão deve continuar com a troca de mercado, mesmo com os problemas existentes nela. Talvez o conceito de oportunismo fique um pouco vago. A introdução do conceito de investimento específico pode ajudar a gente a entender essa questão do oportunismo. O que é um investimento específico? Um investimento específico de transação é qualquer investimento em uma transação que tenha muito mais valor na transação atual do que em transações alternativas ou futuras. Ou seja, né, um exemplo um pouquinho mais específico. Se para fazer negócio com uma determinada organização, a gente tem que fazer um investimento que não possa ser utilizado em transações com outras organizações, a gente está fazendo um investimento específico de transação. E esse investimento específico de transação, uma vez feito, nos torna uma espécie de refém da organização na qual a gente está fazendo a transação, uma vez que ele tem pouco valor para fazer transação com outras organizações. É como se um comprador nosso nos pedisse para fazer um ajuste numa linha de produção que não é solicitado, ou não é requerido, ou não é desejável por outros compradores. Então a gente está fazendo um investimento em transação específica. Se eu deixo de vender para aquele que solicitou a alteração, eu dificilmente vou poder utilizar aquele investimento com outra transação. Segunda questão, a integração vertical e capacidades da empresa, ou a capacidade de alavancagem por meio da integração vertical. A redução da ameaça do oportunismo ela pode ser vista como uma abordagem mais defensiva para a integração vertical. Alavancar as capacidades da empresa focal, por outro lado, é uma abordagem mais proativa dessa estratégia. A lógica aqui é bem simples. Uma empresa ela se integra verticalmente nas atividades de negócio que ela possui recursos e capacidades valiosos, raros e caros, né, onerosos de imitar. Ou seja, ela observa que tem esses recursos e ela decide integrar-se tanto para trás ou para frente para poder melhor utilizar esses recursos. Isso também significa que uma empresa não deve se integrar verticalmente em atividades nas quais ela não tem os recursos para obter uma vantagem competitiva por meio da integração. E a última consideração, a integração e flexibilidade, ou seja, a exploração da flexibilidade. Flexibilidade aqui diz respeito ao custo e o tempo, logicamente, de mudanças nas decisões estratégicas e operacionais de uma organização. Quanto menor o custo e o tempo para uma organização fazer mudanças estratégicas e operacionais, mais flexível ela é. Uma organização flexível ela pode mudar suas escolhas estratégicas e operacionais mais rapidamente. Organizações menos flexíveis consideram mudanças difíceis e caras. Em geral, a integração vertical reduz a flexibilidade de uma empresa. Por quê? Uma organização verticalmente integrada, ela expandiu a sua burocracia, aumentou os seus processos, as suas atividades, as suas rotinas para incluir outras atividades, na verdade várias outras atividades. Ou seja, ela mudou sua estrutura, seu sistema de controle e as políticas de remuneração para refletir esse aumento da burocracia. Alterar isso, logicamente, leva tempo. Então, a flexibilidade nem sempre é uma virtude. É importante ser flexível quando o nosso futuro ele é incerto. Em tais situações, alternativas à integração vertical podem ser utilizadas. Particularmente, alianças estratégicas são boas opções alternativas. Alianças estratégicas é uma das estratégias de nível corporativo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Analisamos a questão do valor. Agora a gente pode olhar para a raridade e para a imitabilidade da estratégia de integração vertical. Ou seja, a integração vertical e a vantagem competitiva sustentável.
Então, a raridade na integração vertical pode ser devido a uma das duas coisas. Uma empresa é rara em ser capaz de operar suas unidades verticalmente integradas com muita eficiência. 2, ou ela pode ser a única empresa do setor que não está verticalmente integrada enquanto as outras estão. Uma empresa pode ser capaz, então, de criar valor mais do que as outras no setor por meio da integração vertical por 3 razões que a gente já analisou. Raros investimentos específicos de transação precisam ser feitos para levar uma empresa a integrar verticalmente. 2, para alavancar recursos específicos que lhe dariam vantagem competitiva. 3, capacidade de resolver incerteza antes de outros no setor, ou seja, flexibilidade. No primeiro caso, a empresa desenvolveu uma tecnologia especial ou uma nova abordagem para fazer negócios, enquanto outras no setor não. Como essa tecnologia ou abordagem especial para fazer negócios, ela requer investimento específico da transação, a empresa é verticalmente integrada, enquanto outras no setor não estão integradas. No segundo caso, a empresa tem uma capacidade valiosa que lhe permite se beneficiar da integração vertical. Outros não têm essa capacidade e, portanto, não são integrados verticalmente. No terceiro motivo, a empresa tem a capacidade de resolver a incerteza que todas as empresas do setor enfrentam, enquanto outras podem não estar integradas devido a essa incerteza. A empresa focal pode ser integrada verticalmente. Em todos os casos acima, a empresa focal ela decide integrar verticalmente, enquanto outras no setor não. Mas também pode haver um caso em que outras empresas estejam integradas verticalmente, enquanto a empresa focal se beneficia da desintegração. Ela cria valor para si mesmo, sendo capaz de gerenciar essas trocas econômicas de mercado de forma eficiente, sem necessitar da integração. Lembre que quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando das escolhas a serem feitas e das escolhas também a não serem feitas. Então, muitas vezes a empresa obtém vantagem competitiva implementando uma determinada estratégia, mas ela pode também obter vantagem competitiva não implementando determinada estratégia, enquanto outras do setor estão implementando. E a questão, então, da imitabilidade da integração vertical. Então, primeiramente, vamos verificar como uma organização ela pode se integrar. Ela pode fazer isso por meio da aquisição de outras organizações já existentes na cadeia de valor, ou ela pode desenvolver internamente os recursos e capacidades necessários para a integração. E, a partir disso, começar a realizar as atividades que são realizadas por outras organizações na cadeia de valor. Então, a capacidade de criar valor por meio da integração vertical ou da própria desintegração, ou seja, a empresa não está integrada ou ela se desintegra, pode não ser rara por muito tempo se ela puder ser imitada. A imitação pode ser por duplicação direta ou por substituição. A duplicação direta da integração vertical de uma empresa envolve 2 coisas: copiar a forma e copiar o potencial de criação do valor. Embora copiar a forma possa não ser caro, copiar o potencial de criação de valor pode ser caro devido a fatores como exclusividade histórica, ambiguidade causal e complexidade social, que a gente já viu em estudos anteriores. A imitação também pode ser difícil se não houver muitas empresas para adquirir, para se fazer a integração vertical, que é o problema de pequenos números, ou onde as barreiras de entrada são bastante altas, ou seja, entradas em setores que estão a montante ou a jusante da empresa focal. Além disso, é importante a gente reforçar que o custo de duplicar as economias reais da cadeia de valor é uma consideração mais importante
do que o custo de simplesmente duplicar a forma de integração. Um imitador ele pode escolher não duplicar diretamente o potencial de valor da estratégia de integração vertical de outra empresa. Ao invés disso, ele pode escolher modos substitutos que proporcionem, né, o mesmo benefício para a empresa. O desenvolvimento interno e as alianças estratégicas são dois substitutos importantes que podem ser utilizados. E, finalmente, a gente analisa, então, a questão da organização para integração vertical. Lembrando que a organização para a implementação de uma estratégia, ela tem 3 dimensões que a gente já tratou aqui: a estrutura organizacional, os controles gerenciais e as políticas de remuneração. A estrutura funcional, ou em forma de U, ela permite à empresa implementar uma estratégia de integração vertical. Como o esquema na tela indica, a função trazida para dentro dos limites da empresa por causa da integração vertical, ela é dobrada para a mesma função já existente na organização. Então, a área de contabilidade do novo negócio, ele se integra à área de contabilidade do negócio original. A área de finanças do novo negócio, ela se integra à área de finanças do negócio original. E assim por diante para as outras áreas, setores ou departamentos. Então, por exemplo, né, ainda se uma empresa que fabrica um produto de consumo se integra verticalmente na fabricação de seus produtos de embalagem, por exemplo, a função de fabricação do produto de embalagem ela é combinada com a função de fabricação do produto de consumo. Então, o CEO ou presidente dessa organização verticalmente integrada, ele tem as mesmas responsabilidades como identificadas nas estratégias anteriores. Uma dimensão adicional em uma empresa verticalmente integrada é que ele tem que avaliar continuamente o potencial de criação de valor da integração vertical. Além disso, o CEO tem que também, né, resolver conflitos que surjam entre as várias funções. Pensem que nós estamos integrando aqui culturas de negócios diferentes, ou seja, culturas organizacionais diferentes. E essa integração ela pode começar a criar, e é comum que comece a criar conflitos, não só dentro das áreas, mas também entre áreas. Então, como cada uma dessas funções em uma organização em forma de U funciona em uma espécie de silo, a perspectiva do CEO às vezes pode ser muito limitada. Se ele não conseguir olhar para a organização como um todo. Esse funcionamento também limita a visão das pessoas que estão dentro desses silos, digamos assim. Dependendo da área de concentração do profissional, ele provavelmente verá uma organização de perspectiva especificamente diferente de profissionais de outras áreas. Por exemplo, os contadores normalmente são obsessivos com o controle de custos, porque é função também deles. Enquanto os profissionais de marketing e P&D, eles podem não dar a mesma atenção ao controle de custos. Vendas e manufaturas normalmente possuem conflitos. A manufatura normalmente culpa a área de vendas por previsões de vendas ruins, que deixam muitos produtos não vendidos, por exemplo, no estoque e assim por diante. Próxima dimensão da implementação, os controles gerenciais. Conforme a gente verificou, a estratégia de integração vertical geralmente requer que um negócio seja integrado a um negócio existente. No caso, por exemplo, de uma aquisição. Essa integração apresenta alguns problemas de gerenciamento potencialmente desafiadores. Essas questões elas giram em torno do alinhamento dos interesses dos gerentes, tanto os novos quanto existentes, com os interesses da empresa recém-combinada.
Assim, o que necessita ser controlado em uma empresa verticalmente integrada são os esforços gerenciais para se atingir as desejadas economias da cadeia de valor, a cooperação e competição entre duas ou mais funções, a integração de novos negócios àquele já existente e o próprio horizonte temporal da equipe gerencial, ou seja, a visão de curto, médio e longo prazo. Ainda sobre controles gerenciais, a gente tem dois principais processos de controles gerenciais que são importantes: os orçamentos e os comitês de gestão. Os orçamentos eles ajudam no processo de controle porque eles identificam métricas pelas quais o desempenho deve ser medido. Uma empresa verticalmente integrada, ela pode desenvolver orçamentos em uma variedade de áreas, vendas, custos e assim por diante. Normalmente os orçamentos estão vinculados ao processo de compensação ou as políticas de remuneração, em que os gerentes podem receber bônus dependendo de quão próximos estão do seu orçamento. Embora os orçamentos eles ajudem no processo de controle, eles podem ter sérias desvantagens. A principal delas é o fato de que os orçamentos eles tendem a promover um comportamento de curto prazo. Controlar as despesas hoje para cumprir o orçamento, mas não se preparar para o futuro. E aí essa visão de curto prazo, ela vai de encontro a ações de mais longo prazo. Envolver os gestores no processo orçamentário e usar medidas qualitativas também, além das quantitativas, pode ajudar nesse sentido. E os comitês de gestão, eles se reúnem periodicamente e também auxiliam no processo de controle. Os dois mais comuns, embora possam ter nomes diferentes, são o comitê executivo e o comitê de operações. A diferença entre os dois está essencialmente no foco. O comitê executivo ele tende a se concentrar no desempenho da empresa de curto prazo, enquanto o comitê de operações tem uma visão de longo prazo do desempenho da empresa. Ambos os comitês eles são formados pelo CEO e pelos principais gerentes das áreas funcionais. Eles se reúnem regularmente, normalmente semanalmente, mais para o comitê executivo e mensalmente para o comitê de operações, para identificar problemas e apresentar soluções para a organização. Esses comitês, eles logicamente, como se pode imaginar, eles ajudam a reduzir os conflitos entre departamentos. E por último, a última dimensão de implementação, que é a remuneração ou as políticas de remuneração. Como tal, ela complementa a estrutura e os sistemas de controle gerencial e ajuda a orientar o comportamento em direção aos fins desejados. Aquelas 3 explicações para a integração vertical, oportunismo, capacidades e flexibilidade, elas têm implicações na compensação. Implicações importantes na compensação. Muitas vezes os colaboradores fazem seus próprios investimentos específicos da empresa. Eles gastam energia cultivando habilidades valiosas para a organização, absorvem a cultura organizacional e estabelecem contatos dentro e fora da empresa. E isso normalmente são investimentos específicos. Esses investimentos, às vezes, eles são valiosos apenas no contexto da empresa, pois uma vez que o funcionário deixa a empresa, grande parte desse investimento se perde. Então, os funcionários sabem que, se fizer esses investimentos específicos da empresa, eles vão ficar mais vulneráveis porque a empresa pode tratá-los não tão bem, sem se preocupar com a possibilidade do funcionário procurar emprego em outro lugar. Então, como uma organização deve encorajar os seus funcionários a investirem em habilidades específicas da empresa à luz dessa possibilidade? O que as empresas têm que fazer é oferecer incentivos como parte da remuneração. Embora a gente esteja falando sobre o fornecimento de incentivos para que os indivíduos invistam em habilidades específicas da empresa,
Há também o fato de os grupos e funcionários fazerem também investimentos específicos. Muitas vezes é o conhecimento coletivo, principalmente o tácito, desses grupos e funcionários, que dá à empresa recursos valiosos e caros de imitar, em qualquer contexto estratégico que a gente esteja analisando. Então, a política de remuneração da empresa ela deve encorajar esse investimento coletivo específico. Então, as práticas de remuneração também devem levar em consideração ou devem considerar a importância da flexibilidade. Os funcionários devem ser incentivados a se envolverem em atividades que permitam que a empresa seja mais flexível para aproveitar as oportunidades. O quadro que a gente tem aqui na tela retrata os vários aspectos da remuneração alinhados com as 3 explicações da integração vertical. Então, os aspectos relativos ao oportunismo, a capacidade de alavancagem e a exploração da flexibilidade. Vejam os desafios de remuneração na integração vertical com alternativas específicas. Então, é importante a gente entender que o oportunismo ele exige recompensas individuais. Então, salário, bônus em dinheiro por desempenho individual e concessões de ações por desempenho individual. Enquanto a explicação das capacidades sugere recompensas baseadas em grupo. A explicação da flexibilidade já sugere cobrir o risco de baixa para os funcionários. Então, fornecer subsídios de ações para que eles possam trabalhar para que a organização seja mais flexível e possa explorar a flexibilidade. Com a terceira dimensão do processo de implementação, a gente fecha esse estudo, fecha também o vídeo e o estudo. A gente se vê no próximo estudo, que é a diversificação corporativa, a nossa segunda estratégia em nível corporativo. E nos encontramos então no próximo estudo. Até lá!